Hoje, no meio batista, se celebra, né, o Dia do Pastor. A história do Dia do Pastor é que a Convenção Batista escolheu um dia para levantar uma oferta para socorrer os irmãos que exerciam o ministério, que estavam passando por dificuldades, os pastores, as famílias, pastores que já tinham deixado de pastorear ou que estavam em algum campo, passando algum tipo de dificuldade. E a Convenção Batista escolheu esse dia, e era o chamado Dia da Beneficência. Era o dia em que as igrejas eram incentivadas a recolher uma oferta para abençoar os ministros, que estavam com algum problema de saúde, problemas financeiros. Enfim, era um dia de socorro aos pastores, aos ministros. Depois, se convencionou transformar esse dia no dia do pastor. Não é censura, ainda bem que não é. Oh, glória a Deus. Não era só um dia para apenas celebrar o dia dos pastores, mas era um dia também usado no meio batista para despertar os vocacionados, aqueles que tinham chamado. Sempre foi um dia para se refletir sobre o ministério pastoral, para se refletir sobre as nuances de um ministério pastoral, os desafios de um ministério pastoral, e também para incentivar aqueles que se sentem chamados por Deus a verem com outros olhos, ou com bons olhos, eu diria, o chamado, o ministério. E então passou-se a considerar esse dia, 8 de junho, ou muitos comemoram no o segundo domingo, na verdade, do mês de junho, como o dia do pastor. E nada melhor do que o salmista Davi, um pastor, falando no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Jesus, no Evangelho de João, quando ele faz as suas 7 declarações, uma delas é: eu sou o bom pastor. Ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É uma grande alegria sermos co-pastores de Jesus, Eu, pastor Jade, pastora Oneide. É uma grande alegria nós sermos co-pastores de Jesus. Na verdade, o rebanho não é nosso, nós cuidamos, nós temos a chamada mordomia, Mordomia é cuidar do alheio como se fosse seu. Cuidar do de outro como se fosse seu. E esse é o nosso desafio. Servirmos ao Senhor com alegria, sabendo que nós não somos o noivo, nós somos aqueles que conduzem, que preparam a noiva, ou são parte disso, porque dizer que nós preparamos vai parecer muito soberbo, Nós somos instrumentos de Deus nesse processo de preparação da noiva para o encontro com o seu noivo, para o seu casamento com o noivo. E é com muita alegria, e acredito que de minha parte, o pastor Jader vai falar por ele, mas acredito que também nós podemos servir o corpo, poder servir a igreja de Cristo. Eu sei que às vezes no processo do pastoreio nós nos conflitamos ou nos atritamos, porque conflitos são pessoas que estão de lados opostos, que se conflitam. Atrito é quando a gente está no mesmo lado, está todo mundo junto e vai um esbarrando no outro até se encaixar. Isso é atrito. E eu creio que Deus nos chamou para algo muito especial. E eu falo que lidar com pessoas é uma tarefa maravilhosa. Uma tarefa, é a mais nobre, a mais gostosa tarefa que tem. De vez em quando a gente sente os efeitos colaterais disso, mas
É maravilhoso, não tem uma outra razão para estarmos aqui. Eu penso que Jesus morreu por uma pessoa. Eu gosto muito da parábola do bom samaritano, só para construir um paralelo, né, uma alegoria, que ele encontra um homem à beira do caminho, passa óleo, azeite nas suas feridas, o leva até uma hospedaria, né, coloca no burrinho, né? Tomara que não tenha nenhum evangelista aqui, viu, pastor Jada? E dizem que o burrinho é o evangelista, que pega, leva, deixa na hospedaria, entrega para o pastor, para o dono da hospedaria, e diz para ele assim, dá para ele 2 moedas, e diz, cuida dele, quando eu voltar, eu te pagarei. Eu acho que é um bom desenho daquilo que o Senhor fez. Ele encontra pessoas caídas, machucadas, feridas à beira do caminho, algumas delas sem uma direção, em algumas delas em um processo de autodestruição, e ele pega essas pessoas, leva, entrega ao pastor e diz assim, quando eu voltar, eu te pagarei. A maior recompensa de um ministério está na eternidade, está no encontro que nós teremos com o Senhor. Primeiro porque nós haveremos de prestar contas, então há uma responsabilidade também nisso. Tanto que a Bíblia diz para obedecermos nossos líderes do Senhor, porque eles hão de prestar contas por nossas almas, para que eles não façam isso com dores, com dificuldades, gemendo, para que eles não sofram ao fazer essa prestação de contas. E segundo, porque é algo que nós fazemos para o Senhor e no Senhor nada, irmão. Claro, quem não gosta de abraço, de reconhecimento, de alguém dizer, puxa, como você é legal, né? A gente é humano, a gente é mais humano do que deveria, né? A gente não deveria depender dessas coisas, não deveria precisar disso, isso não deveria ser parte, isso não deveria nos suprir, no sentido de, se eu não for reconhecido, eu vou me sentir mal. Mas nós somos humanos e a gente às vezes erra muito por essa expectativa, por lidar com pessoas. Mas é maravilhoso. E parafraseando um texto de Spurgeon, que é um texto que ele faz contando a história de uma moça que escreve, e o texto é porque eu me casaria com um pastor. E aí ela faz uma lista de coisas, de dificuldades, de coisas boas. No final ela diz assim, sim, eu me casaria com um pastor. Então, parafraseando ela, sim, eu seria o pastor. Pastor Jades seria um pastor, né? Pastor Oneide seria uma pastora. É isso que Deus nos chamou para viver, e a gente vai ser isso, né? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos iniciar o culto essa manhã, glorificando a Deus pelo privilégio de podermos nos reunir em um tempo tão difícil, poder agradecer o Senhor por cuidar de nós. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu o melhor pastor que nós poderíamos ter, Jesus, o bom pastor. O bom pastor, aquele que deu a sua vida por nós, suas ovelhas. Aquele que diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Aquele que diz que o que entra pela janela é ladrão e salteador. Existe uma porta, existe uma maneira legal, existe uma legalidade no chamado que o Senhor empreende as nossas vidas. Nós somos muito gratos, Senhor, pelo privilégio, pela honra de poder servir ao Senhor. Agradecemos a Deus pela semana que nós passamos. Deus tem nos dado força para a gente ouvir tantas notícias, tantas coisas, mas tudo isso nós estamos fortes para poder aceitar, entender que as coisas que chegam a nós vêm pela permissão do nosso Deus. Deus é Deus, e tudo que acontece é porque Ele continua sendo Deus. Amém? Estamos alegres nessa manhã por estarmos aprendendo mais um pouco da palavra.
E também agradecendo as orações, dizendo a Deus pelo ministério que o Senhor nos confiou. Nós hoje estamos sendo homenageados como pastores batistas nacionais. Eu agradeço a Deus porque o Senhor nos chamou para sermos pastores mesmo. Ele não nos chamou para ser outra coisa a não ser pastor. Pastor é pastor, toda a vida pastor, sempre pastor. E a gente, quando pastoreia, uma coisa que está dentro do nosso coração, que mais precisa existir, primeiro é amor, depois é perdão. Nós temos que perdoar mais do que as outras pessoas, muito mais. Então, quando eu falo, às vezes a gente vai dar uma palestra para os pastores, a gente fala muito isso. Eu me lembro do irmão de Patinga, irmão Silvio. Irmão Silvio, ele lá na igreja era assim, um pastor assim, mais arrogante um pouco, um irmão mais arrogante um pouco, esse irmão. E ele ficou muito doente. Ele ficou doente. Depois ele melhorou, tal, sarou. Ficou na igreja um tempinho. Aí depois teve um problema lá. Ele levantou contra algumas coisas da igreja, principalmente dízimos. Ele era contra dízimos. E ele queria fazer até uma cartilha na igreja, alguma coisa, para distribuir para os irmãos, que o dízimo não precisa entregar, etc. Houve uns problemas aí. Não discutimos, mas ele resolveu sair para outra igreja, saiu para lá. E ele ficou doente de novo, muito doente. E eu fiquei sabendo que ele estava doente. Aí eu chamei o meu pastor auxiliar, à noite, depois do culto, domingo. Chegamos na casa dele e ele disse: pastor, mas o senhor veio na minha casa? Desse jeito, assustado. O senhor veio na minha casa? Uai, vim orar para você. Pastor, mas o senhor não ficou chateado comigo? Não, chateado com você. O senhor não ficou assim? Não, não fiquei. Sabe o que, irmão Silvio? Nós somos pastores. Nós somos pastores. E nós não guardamos rancores. Nós não temos ódio. Nós não queremos combater. É pedra com pedra. Quando as pedras vêm em nós temos que devolver flores. Porque essa é a missão do pastor. É, em vez de pedras, flores. Nosso dia é hoje comemorado, mas pastor é de todos os dias. Colossenses capítulo 3. Pastor Geraldo me deu um horário aqui, que eu posso passar um pouquinho de 9, porque começou também mais tarde. Então nós vamos aqui até 9 e pouco. 9 e pouquinho aí. 10, desculpe, irmãos, 10. Desculpem. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Nossa palavra nessa manhã será vivendo uma vida cristã elevada. Uma vida cristã elevada. E aqui nós entendemos nesse texto que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Já meus irmãos, não que vamos ressuscitar, mas já afirmando que somos ressuscitados. Coisa linda. Mas como nós nem morremos ainda nós já morremos sim. A Bíblia diz que nós já somos mortos. Só pode ressuscitar quem está morto, né, irmãos? Se eu já estou morto, se eu já morri para o mundo, então eu estou morto, eu vou ressuscitar, eu já sou ressuscitado. Eu não vou ressuscitar mais. Por isso que Paulo
ele afirma: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Grande número de cristãos vivem nas igrejas sem ter consciência da magnitude da graça que recebem de Cristo. Meus irmãos, a maioria de nós não temos a ideia, pastor, não temos noção na magnitude da graça que o Senhor nos deu. Não é graça que o Senhor vai nos dar, não, que o Senhor nos deu. Sempre teremos essa graça, sempre teremos essa graça. Ela já é nossa. Portanto, vivem apegados, nós às vezes vivemos apegados às coisas terrenas, como se a glória das nossas vidas estivessem aqui. Meus irmãos, nós não somos mais daqui. Nós estamos passando por aqui. Tem um hino do cantor que diz: embaixadores eu sou, em terra estranha estou, né? Embaixador eu sou, não é assim, Mara? Embaixador. Embaixador é aquele que vive num país, mas não é daquele país. Nós somos embaixadores porque nós vivemos aqui, mas não somos daqui. Vivemos nessa terra, vivemos nessa pátria, mas essa não é a nossa pátria. Nós estamos passando aqui. É um tempo que o Senhor permitiu para que passássemos. Alguns que passam um período pequeno, outros um período médio, outros um período maior. Mas é que o Senhor permitiu que nós passássemos aqui, para que tivéssemos a consciência da glória de Deus e não estivéssemos mais ligados, não estivéssemos mais colocado para nós a glória nas coisas terrenas. E as coisas terrenas que muitas vezes nos fazem, às vezes, esquecer das coisas de cima. Porque as terrenas, elas são daqui. Mas espirituais são eternas, diz a Bíblia. E às vezes nós trocamos, as maravilhas eternas para as maravilhas que são colocadas como maravilhas terrestres. Nós, às vezes, deixamos de pensar nas coisas de cima e pensamos somente nas coisas daqui. Achamos que tudo está resumido aqui. Os nossos bens, as nossas coisas. Talvez bens que nós, às vezes, colocamos em primeiro lugar. Talvez bens que nós pensamos que são maiores do que o próprio Deus. E às vezes ficamos preocupados com eles. Que às vezes nós colocamos que é nosso, né? Eu tenho isso, tenho aquilo outro, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro, eu tenho uma fazenda, eu tenho um sítio. Ninguém tem nada. E nós vivemos pegados a isso às vezes. Eu cheguei lá em Patinga, eu fui lá numa funerária. Eu não sei, nós fomos, na realidade, eu fui na funerária, que eu nunca tinha entrado numa funerária. E quando a minha sogra morreu, eu fiquei encarregado de comprar a urna dela lá. Meus irmãos, que lugar terrível é funerário, viu? Eles falam que cemitério é terrível, funerário é muito pior. É muito pior do que cemitério. Porque no cemitério você vê só um caixão na hora que vai enterrar. Antes, né? Agora vê mais. Lá você vê um punhado para a parede afora. Aí o senhor quer um caixão, a urna, assim, primeira linha, segunda linha, terceira linha, tal. Foi mostrando aqui, foi mostrando os caixões, para a gente escolher ali qual que ia colocar a minha sogra. E aí, eu junto com meu cunhado, com o irmão dela, eu deixei eles decidirem. Quem ia pagar era eu, porque eu estava na responsabilidade de comprar. Eu estava com dinheiro para pagar. Vocês que vão escolher. E orando, e olhando urna por urna, olhando caixão por caixão, irmãos, eu não vi nenhum com gaveta. Nenhum com gaveta. Porque não tem lugar para colocar nada. Porque ninguém pode levar nada daqui. Nada. Porque às vezes nós pensamos nas coisas daqui, mas a Bíblia diz que nós pensamos nas coisas lá de cima. Nunca vi um defunto
de óculos. Nunca vi um defunto de relógio. Nunca vi um defunto de aliança, nem de anel. E só não enterra o defunto nu porque é muito feio. Senão nem roupa ele levava. Nem roupa ele levava. Aí a palavra do Senhor diz que nós ficamos preocupados com as coisas terrestres, como se a glória de nossas vidas estivesse aqui mesmo. Preocupamos tanto. Sabemos que isso pode ser meu hoje, mas daqui a 5 minutos pode não ser mais. Daqui a 5 minutos pode não ser mais. Eu tinha um amigo conhecido lá de Patinga, chamado João Batista. E ele, cedo novo, não sei se foi candidato a deputado, eu sei que era um camarada bem influente, né, naquela região nossa. Mas o cunhado dele, eles tinham um terreno, e na hora de medir o terreno lá, ele entrou, acho que um metro numa chácara, um sítio, não sei, um sítio grande. Ele colocou a cerca 1 metro fora do lugar. Parece que o cunhado era do cunhado dele, e o cunhado matou o João Batista por causa de 1 metro, irmãos. 1 metro de terra. 1 metro de terra. A gente tem que procurar muito com o nosso metro, que é o lugar que a gente vai para lá. Eles falam 7 palmos, né? 7 palmos. Não sei qual o tamanho em média de uma cova. Mas é a única coisa que você pode dizer, isso aqui é meu mesmo, porque aqui eu vou ficar o restante de mim vai ficar aqui. Põe outra ainda. A gente acha, nem aquilo é nosso, né? Mas Jesus veio nos dar exemplo disso. Jesus nos deu exemplo. Que quando alguém diz para ele, Senhor, o lugar que o Senhor foi, eu vou acompanhando o Senhor, eu te seguirei para onde tu vais. Aí ele disse assim, olha, as raposas têm os covis, as aves do céu têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Moço, eu não tenho nada aqui para te dar. Não tem nada. A única coisa, moço, que eu posso te dar é uma terra melhor do que esta. A única coisa que eu posso te dar é uma cidade melhor, é um lugar melhor, que se chama céu. É o único lugar que eu posso te dar. Mais nada. Quando ele nasceu, a manjedoura não era dele. Quando ele entrou na cidade, no jumentinho, também não era dele. Quando ele entrou naquele barco que ele deitava, que estava deitado naquele barco, a Bíblia diz que estava deitado numa almofada. O barco não era dele, nem a almofada da cabeça, que era o travesseiro, não era dele. Quando ele foi sepultado, o sepulcro também não era dele. Então nós temos que pegar o exemplo de Jesus, que Jesus nunca preocupou com nada aqui. Porque Jesus pensava o quê? Só nas coisas de cima, só nas coisas do Pai. Ele só pensava. Jesus tinha uma coisa que era dele, irmãos, aqui na terra. Aquela madeira que fez a cruz para ele. Porque a cruz foi feita, aquela madeira, foi ele que criou. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Nada que foi feito, tudo foi feito por ele. Aquela madeira. Aquela madeira que quando foi feita a cruz para o Senhor, se aquela madeira pudesse falar, se aquela madeira pudesse bater palma, aquela madeira ia bater palma. Aquela madeira ia falar. Agradecendo por ter o privilégio de ter Jesus pregado nela. Aqueles espinhos, se falassem, eles iam dizer, eles iam se alegrar, porque Jesus estava recebendo na cabeça aqueles espinhos. Meus irmãos, coisa linda, quando Jesus, ele mostrou para nós, que não podemos ficar apegados a essas coisas materiais.
Olhai para as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olhai para lá, preocupai. É o lugar que eu vou morar, o lugar que nós vamos morar, vamos preocupar com aquilo. Alguém disse assim, mas se a epidemia matar todo mundo, matar nós também, qual o problema? Não vai matar, nós já estamos mortos. Eu não vou morrer, eu já morri, não tem jeito de morrer 2 vezes. Nós já estamos mortos, nós já morremos. Passava 2 moças com a Bíblia na mão, meia-noite, estava vindo um monte, na porta do cemitério. Aí passou um homem e disse assim, moças, vocês não têm medo de passar na porta do cemitério? Assim, quando a gente era vivo, a gente tinha muito medo. O cara saiu correndo, achou que era a alma do outro mundo que estava falando com eles. Nós já morremos, elas, né? Quando a gente era vivo, a gente tinha muito medo, mas agora que nós somos mortos, não tem medo de passar na porta do cemitério, mas não, porque nós já morremos para o Senhor. Coisa linda que nós entendemos isso. Para viver uma vida, uma cristã elevada, é preciso que todos nascidos de novo, pelo Espírito, já estão posicionados, ressuscitados em Cristo. Meus irmãos, uma coisa interessante que nós anotamos aqui, posicionado, na posição, ressurreto com Cristo, ressuscitados com Cristo. Posição, alguns dias aqui, alguns dias ou alguns meses, não sei, eu falei para os irmãos que sobre o arrebatamento da igreja. E eu disse então que o toque da trombeta e a voz do arcanjo é justamente nos posicionarmos para estarmos com ele. Nós já estamos ouvindo a trombeta, nós já estamos ouvindo a voz do arcanjo. Nós já precisamos estar posicionados. O arcanjo está tocando? Tá. A trombeta está tocando? Tá, irmãos? Está tocando. Nós estamos aguardando esse momento. Só que ela vai soar mais alto. Agora ela soa tão baixinho no coração da gente. A trombeta soa tão baixinho na mente da gente. A voz do arcanjo é tão baixinha na mente da gente. Para depois ela vai tocar alta. Para que todos possam ver a igreja do Senhor subindo. Já tem hoje a posição de ressurreto com Cristo. Eu tenho uma posição. Primeiro o seguinte, eu tenho que ficar na posição e depois eu tenho que estar firme, eu tenho que estar ligado. Eu preciso ter essa posição. Eu preciso estar pronto. Porque quando a volta do Senhor vier, eu tenho que estar pensando nas coisas lá de cima. Aí eu disse aquele dia, que às vezes você está assim um pouquinho meio desligado, fazendo algum serviço, de repente a trombeta toca, você se coloca em posição de subir para a glória. Porque é assim que o Senhor vai fazer. Uma vez que já foram ressuscitos com Cristo, os cristãos precisam viver olhando para o trono de Deus, onde Cristo está, olhando para o trono de Deus. Como é o trono de Deus, como Ele é. Como é o trono, pense num trono, pense em alguma coisa especial. O trono de Deus. Precisam viver segundo os valores que vêm do trono, os valores do reino. E foi dito, sabe com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus está falando sobre a ida do povo para o Egito. Mas também eu julgarei a gente que atende sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Lembra que na saída as mulheres egípcias recolheram ouro, prata das mulheres, as mulheres judias, hebreias, né? Recolheram riquezas e trouxeram e saíram do deserto afora com essa riqueza, né? O bezerro que eu diga, né? E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice.
na quarta geração, ou seja, 400 anos depois, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, Deus traria o povo, 400 anos depois, tiraria esse povo da mão de Faraó, traria para Canaã, que era onde estava Abraão, e o povo de Deus serviria de juízo para os amorreus. E sucedeu que o sol se pôs, e densas trevas, ou seja, a noite caiu, em uma noite daquelas bem escuras, e um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo. E aqui é uma teofania, é a presença do próprio Deus, é o próprio Deus passando por entre aquelas metades dos animais que estavam expostas. Os animais foram mortos, cortados ao meio, separadas, uma banda ficou de frente da outra, e agora Deus passa no meio daquelas metades. Abraão, não, Deus passa no meio daquelas metades, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aquelas metades. Lembra que isso aqui vai ser a mesma figura do fogo, da presença de Deus que estava sobre Israel enquanto eles se dirigiam para Canaã, a coluna de fogo, a sarça que não se consumia, é um símbolo da presença de Deus, é uma descrição da presença de Deus. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Ou seja, Deus está dando uma delimitação geográfica, Deus está descrevendo um território geográfico para Israel, para Abrão. O Quenezeu, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu. Deus está dizendo: eu vou desterrar todo mundo. Eu estou dando à sua descendência essa terra. Queridos, nós sabemos que Deus criou todas as coisas, amém? Então, Gênesis 1 descreve a criação. No capítulo 3, verso 15, há uma palavra de Deus, porque do capítulo 1 até o capítulo 11, está descrito a criação, a queda. No 3,15, Deus fala sobre o seu plano de redenção. No capítulo 3, Deus vai começar a falar do seu plano de redenção. Nós vamos ler a Escritura quando nós chegamos, e aí a gente vai ver a descendência de Adão no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 6, só para a gente fundamentar, no capítulo 6, vai descrever a corrupção do gênero humano, que são os dias de Noé, e foram multiplicando os homens na terra, nasceram filhos e filhas. E aí no verso 3 do capítulo 6, o Senhor diz: meu espírito não agirá para sempre no homem. E aí Deus começa a falar da maldade, verso 5, a maldade do homem havia multiplicado. Então nós vemos como no tempo de Noé, há uma geração, no capítulo 6 de Gênesis, toda corrompida pelo pecado. Deus traz um juízo sobre aquele povo. Deus traz o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus recomeça com a casa de Noé. E Deus faz uma aliança com Noé. E há uma vertente da teologia chamada teologia aliancista, que é a teologia das alianças. Porque nós temos o dispensacionalismo e as alianças. Eu tenho uma queda muito maior pelas alianças, porque as alianças bíblicas, elas mostram, e se nós olharmos a palavra, a Escritura, na perspectiva da aliança, nós vamos ver que há uma continuidade, há um propósito em tudo que Deus faz. Há um propósito em tudo que Deus faz. E aí, quando Ele vem trabalhar essa aliança, Ele faz uma aliança com Noé.
Um pouco mais à frente, no capítulo 11, é Babel, é onde o homem se corrompe de novo e ele resolve desafiar a Deus, e ele resolve fazer o seu nome grande, ele resolve fazer o seu nome célebre, ensinar, e o homem agora resolve construir algo, e ali Deus entra, Deus cria, Deus dá origem às nações, em Gênesis 11, e em Gênesis 12, Deus chama um homem, e Deus começa um projeto de resgate e de redenção dessa nação. Deus começa a colocar em ação. No capítulo 12, quando ele chama Abraão e faz com ele uma aliança, Deus começa a colocar em prática o seu plano de redenção para a vinda do segundo Adão, conforme Paulo diz em Romanos 6, que pelo primeiro Adão veio o pecado, o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão é espírito vivificante. Então Deus precisava começar de novo com o homem, e Deus começa esse plano através da vida de Abraão. E para Abraão Deus faz 3 promessas, e no capítulo 15 que nós lemos, isso não dá para a gente ver no tempo que a gente tem, mas é só para a gente fundamentar. No capítulo 15, Deus faz 3 promessas a Abraão. Primeiro, uma promessa de descendência física. E ele pergunta, inclusive, será que, Senhor, Deus, haverás de me dar? Continuo sem filhos. Então, Deus faz uma promessa de descendência física. Deus faz uma promessa, no capítulo 12, também no capítulo 15, ele reforça isso, de posse da terra. E Deus faz uma promessa de que em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Então Deus faz uma promessa para Abraão de descendência física, Deus faz uma promessa de posse da terra, e Deus faz uma promessa de bênção para as nações. Detalhe, Abraão vai morrer sem ver o cumprimento de parte dessas promessas. Ele vai ser pai de Isaac, pai de Ismael, mas vai ser pai de Isaac, que é o filho da promessa. E ele não vai ver a conquista da terra, porque mais à frente, quando seu neto Jacó está posto como patriarca da família, é que a família vai descer para o Egito, vai ficar os 400 anos ditos por Deus aqui, quando a gente pensa em Deus, você não pode dizer profetizado, é complicado dizer que Deus profetizou, Deus não profetizou, Ele planejou, Ele escreveu essa história, e aí eles descem para o Egito, ficam lá os 400 anos, Deus leva juízo sobre o Egito, como Ele havia dito, tira esse povo e leva esse povo de volta para Canaã, que é o lugar onde Ele está falando com Abraão. Então Abraão, ele não vai ver a conquista da terra, e ele não vai ver as nações sendo abençoadas, e as nações hoje são os gentios, porque todas as nações da terra seriam abençoadas, e a palavra diz que Abraão é pai dos que creem. Então todos que creem em Jesus são filhos de Abraão. E Abraão, quando Deus chama ele, faz essas promessas. Um dia a gente vai falar melhor sobre essa aliança, e faz essas promessas. E Abraão é um homem de altares. Se nós olharmos, o único lugar que ele não faz altar é no Egito, mas em todos os lugares onde ele passou, ele fez altares ao Senhor, e Deus chama ele e ele faz um altar. E esse altar especial que ele faz, era vamos dizer uma expressão, era um rito antigo, era uma forma antiga das pessoas fazerem acordos. Você pegava os animais, cortava as metades, separava essas metades, entre elas você criava uma espécie de um caminho, de uma passagem, e as duas pessoas que faziam aquela aliança, que faziam aquele acordo, elas passavam juntas entre aquelas metades dos animais. E aí, duas coisas eram ditas quando elas passavam juntas entre aquelas metades expostas ali. A primeira é:
se um deles quebrasse o acordo, seria feito com ele o mesmo que havia sido feito com os animais. Então, quebrar aquele acordo podia custar a vida. Essa era uma palavra que era dita quando eles caminhavam por entre aquelas metades. A outra é que eles tinham realmente um acordo, e era um chamado acordo de sangue. Sangue havia sido derramado para que aquele acordo fosse feito. Claro que muito da nossa teologia, ela vem da ideia de que Deus trocou a igreja por Israel. Tanto que a palavra Sião para nós é uma palavra que diz respeito ao céu celestial, né? E nós costumamos pensar que Deus não vai cumprir, e Ele não está comprometido com as promessas que fez ao povo de Israel. Pelo contrário, Deus fez promessas para Israel, Deus fez promessas para Abraão a respeito da sua descendência, Israel. Deus fez promessas para Abraão a respeito daquela terra. E se nós olharmos os sinais, 3 coisas muito interessantes aconteceram depois do derramamento do Espírito em Atos 2. E marcaram o nosso tempo. O Holocausto, que foi, como foi no ano 70, como foi no ano 580, por volta do ano 580, quando a Babilônia invade Jerusalém, quando há uma tentativa de exterminar o povo judeu. Então, um holocausto que que provocou a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, é uma tentativa de exterminar esse povo. Então, é um entendimento de que o inimigo sabe da promessa que Deus tem para esse povo. Depois de 1948, inclusive com o voto Minerva, o voto de desempate de um brasileiro, Oswaldo Aranha, é criado o Estado de Israel no mês de agosto de 1948. E mais tarde, no nosso tempo, a pregação do Evangelho a todas as nações. Eu acredito que hoje, praticamente todas as nações já ouviram o Evangelho. O que a gente precisa pensar eu pelo menos imagino, que hoje nós não temos mais uma nação sem o Evangelho, sem uma palavra da parte de Deus. Embora Romanos diga que o poder de Deus, né, os atributos de Deus, seu eterno poder, né, os seus atributos invisíveis, seu eterno poder claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas. Então, né, Deus se revela na criação, mas o Evangelho chegou, e hoje o que nós temos não é uma nação sem o Evangelho mais. Nós temos, hoje para mim, o povo mais distante do Evangelho é o povo muçulmano. É o povo mais distante da Escritura. O dia que a gente falar aqui sobre escatologia muçulmana, e se você quiser pesquisar sobre isso, você vai ver como a escatologia muçulmana, ela é um paralelo da escatologia bíblica, é uma coisa muito interessante, não apenas porque eu creio que o anticristo é muçulmano, mas é muito interessante construir e a gente entender essas coisas. Então, eu acredito que a plenitude de Israel é também a plenitude da igreja. Apenas de Deus a Israel, a gente pode, né, eu coloquei muitos textos, mas a gente não vai ter tempo para falar sobre eles, depois a gente volta nisso, mas o que eu queria falar aqui, para o nosso coração essa noite é que, primeiro, Deus fez uma aliança com Abraão, amém? Deus fez uma aliança. E a aliança com Abraão, que é uma aliança que diz respeito ao povo de Israel também, ela é uma aliança irrevogável. Deus não revogou sua aliança com Israel. E a plenitude de Israel, e Paulo diz aos romanos, né, que pela desobediência de Israel nós fomos alcançados. Se pela desobediência de Israel nós fomos alcançados, ele diz assim, o que dirá que nos alcançará quando chegar a plenitude de Israel? Então, a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios, a plenitude da igreja, será o grande sinal do retorno do Messias. E aí, o interessante desse pacto, dessa aliança, é que Abraão, ele corta os animais, depois ele cai no profundo sono. Inclusive, alguns interpretam que o fato de Abraão enxotar as aves de rapina que viam sobre os cadáveres, é uma representação histórica dos
dos inimigos de Israel, que viriam sobre Israel, porque Israel é o povo da aliança, daqueles que vêm sobre Israel, para poder dizer que Israel não é o povo da aliança. Mas o que eu queria focar para nós essa noite aqui, Abraão faz um altar e um sacrifício de sangue, que demandaria 2 pessoas caminhando por entre os animais, ou seja, por aquele caminho, porque o acordo eram 2 pessoas caminhando por entre aquelas partes dos animais. Mas sabe, Abraão não caminhou por entre as partes daqueles animais. A escritura que nós lemos, ela diz que Deus passou sozinho por entre aquelas metades, porque Abraão estava em profundo sono, e Deus passou profundo sono, pavor e cerradas trevas, e Deus passou sozinho. Abraão questionou a descendência, Abraão questionou a posse da terra, Abraão questionou as promessas de Deus, porque Abraão era um homem já velho. Ele disse: como é que eu vou ter um filho? Abraão disse: Senhor, como é? Aí Deus falou: não, eu vou te dar um filho, vai ser físico, vai ser, a tradução original diz assim, vai ser vai ser gerado do teu corpo. Depois Deus o leva para fora e mostra as estrelas e diz: assim será a tua posteridade. Depois Deus fala: você vai possuir essa terra. E é claro que o coração de Abraão é: Senhor, como eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Como eu vou saber que o Senhor vai cumprir as promessas? Porque aqui o que nós precisamos admitir é que Abraão é impotente. Tanto que, quando a palavra diz sobre os patriarcas, ela diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos. E há um entendimento teológico em alguns estudiosos que na ressurreição, Abraão vai ver o cumprimento literal das promessas que Deus fez a ele nesse dia. Porque Deus não pode mentir. E Deus vai cumprir a promessa. Deus já levou o seu povo de volta para a sua terra. Deus vai levar Israel à plenitude. Deus vai levar a igreja à plenitude. E Abraão, um dia, na ressurreição, ele vai ver as promessas de Deus cumpridas em Israel e nas nações da terra, quando os redimidos lá estiverem. E aí, Deus passou sozinho por entre aquelas metades. Por quê? Porque não estava em Abraão a condição de cumprir. Se você olhar a lei, porque tem o pacto da graça, e esse aqui é o pacto da graça, e tem o pacto das obras. Deus fez alianças condicionais. Por exemplo, a lei mosaica, ela era uma aliança condicional. Ela dependia, a chamada aliança das obras, ela dependia do desempenho do povo. Deus deu a lei, o povo precisava desempenhar esse papel, cumprir a lei, obedecer a lei e ver os resultados. Se você me ouvir, me obedecer, vai ser assim. Se você não me ouvir e me desobedecer, vai ser dessa maneira. Mas em Abraão, na promessa que Deus faz a Abraão, no pacto da graça, e aí você pode ler depois Romanos 10, pode ler Gálatas 3, pode ler Hebreus 8, pode ler Jeremias 31, pode ler Ezequiel 26, e Romanos 15, Gálatas 3, 8, e aí a gente pode ler Gálatas 3, 16 ao 18, Gálatas 3, 29, todos esses textos vão linkar o nosso coração nesse dia e nessa palavra liberada de Deus sobre Abraão. Mas o interessante é que Abraão não tem o poder para validar essa promessa, para cumprir essa promessa, para fazer com que ela aconteça. E como não está em Abraão a capacidade de cumprir essa promessa, quem vai caminhar no lugar do acordo? Quem vai caminhar no lugar que precisa caminhar para dizer que aquele acordo está feito? Então Deus caminha sozinho no lugar do sacrifício. Deus vai sozinho ao Calvário. Deus vai sozinho ao Gólgota, porque Deus é a garantia de cada promessa que Ele fez para a nossa vida. Deus é a garantia do seu pacto.
Essa não é uma aliança de obras, é uma aliança de graça. Abraão não tinha capacidade de gerar um filho por si. Abraão não tinha capacidade de viver até o dia que o povo voltasse e possuísse a terra, e nem de fazer com que o povo tomasse a terra. Até então, era um homem, Abrão, e uma mulher, Sara. Não era um povo, não era uma nação. E Deus faz uma promessa no tempo em que nada existia, o filho não existia, o povo não existia, e o lugar era um lugar habitado por povos gentios, por povos que não conheciam o Senhor. Então era uma terra que precisava ser conquistada. E Deus caminha no lugar do sacrifício para dizer, porque se ele leva Abraão com ele, Abraão estaria se comprometendo a fazer com que aquilo viesse a acontecer. Abraão estaria se comprometendo como o fiador daquelas promessas. E sabe, queridos, a única garantia que nós temos da aliança que Deus fez conosco, sabe quem sustenta essa aliança? Sabe quem faz com que essa aliança seja real e verdadeira na nossa vida? Sabe quem cumpre as promessas? Deus. Nem eu, nem você, ninguém tem a capacidade de fazer cumprir essas promessas. Eu não sei como vai estar o coração de Abraão no dia da ressurreição, quando ele vir Israel, porque eu creio na ressurreição, na volta do Senhor. Eu creio no Senhor vindo nos ares, arrebatando a igreja, e creio que Ele vem de Edom marchando com a igreja, no que nós poderíamos chamar de uma caminhada, ou de uma procissão. A palavra procissão no sentido de que vem Deus, vem Jesus, com a igreja marchando como um grande exército, até o anticristo, para vencer a guerra do Senhor. E eu vejo Abraão marchando com a igreja, marchando com o Senhor em direção a Jerusalém, para vencer o anticristo, para o Cristo se estabelecer o seu reino, e como diz Paulo em 1 Coríntios, entregar o reino ao Pai. E sabe quem? Eu fico imaginando o coração de Abraão, sabe, eu fico imaginando o nosso coração, em entender que a única garantia, e a melhor, a maior, é Deus. Não sou eu, não é você. Abraão não pôde caminhar, e sabe por que esse é o pacto da graça? Porque Deus fez o pacto sozinho, só Ele pode cumprir. E sabe, é o mesmo pacto, é a mesma aliança, é uma aliança de sangue. Lembra de Jesus falando? Esta é a nova aliança no meu sangue. Ele não está anulando a aliança anterior. Ele está estabelecendo um novo tempo nessa aliança, em que os gentios seriam enxertados na árvore, os gentios seriam trazidos para essa nova aliança. E Ele foi sozinho para o Calvário, Ele foi sozinho para o Gólgota. Ele é a garantia da nossa aliança. Não sou eu, não é você, nós não somos bons. Sabe, Deus, Ele cumpre cada palavra, e Ele vai sozinho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz com que todas as suas promessas se cumpram. E o que Deus quer que o nosso coração tenha é uma expectativa de que Ele vai cumprir as suas promessas. Sabe, não é o tempo, não é a ciência, não é o dinheiro, não é a nossa capacidade. Ele é Deus para cumprir cada promessa feita para a nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos estes, olha só, pela fé também, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava
a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, já velho, sem condições, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes, Abraão, Isaque, Jacó, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isso é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus está dizendo que Ele vai cumprir cada promessa. E você vai dizer assim, mas a promessa de Abraão não tem a ver conosco? Tem. Você sabe qual é a palavra? Você sabe o que Deus disse para Abraão? Deus mostrou para Abraão o Evangelho. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou antecipadamente o Evangelho a Abraão. Deus pregou o Evangelho para Abraão. No coração de Abraão, Deus colocou a semente do Evangelho. E a boa notícia, Evangelho que Deus deu a Abraão, é de que as nações da terra, isto somos nós, os gentios, seríamos abençoados através da vida dele. Queridos, e em Romanos, a palavra diz que Deus chamou um povo que não é povo, e uma nação que não é nação. Eu queria encerrar pensando que quantas dificuldades nós temos tido nesses dias. Quantas dores nós temos passado nesses dias. Quantas incertezas, quantas interrogações sem resposta. Quanto sentimento de impotência na ciência e em todos os lugares. A expectativa é que nós vamos caminhar para o cumprimento com você, a colocar esse plano em ação. E as mesmas nações que Ele criou no capítulo 11 de Gênesis, Ele vai resgatando essas nações através de Jesus. E Ele diz em Gálatas, aos Gálatas, Paulo diz, que não é aos descendentes, mas ao descendente. Cristo é um descendente de Abraão. E Cristo nos inclui no pacto de Deus com Abraão. Nós estamos incluídos nessa aliança. E Deus fez uma aliança com você. Diga assim, Deus fez uma aliança comigo. Deus fez uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Talvez como Abraão nós estávamos no sono do pecado. Talvez nós não enxergamos. E sabe por que Ele não nos levou? Porque nenhum de nós conseguiria pagar o preço que Ele pagou. Por isso que Jesus diz assim, tomai e comei, isso é o meu corpo partido por vós. É o mesmo pacto. Obrigado por esses dias que estamos vivendo. Sabemos que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. E o Senhor é o mesmo Deus que preservou Israel ao longo de toda a história.
de todos os massacres e perseguições que o povo de Israel experimentou. E o Senhor é o Deus que tem cuidado e preservado a sua igreja. E mais uma vez nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Mais uma vez nós nos rendemos ao Senhor. Nossas mãos estão levantadas em sinal de rendição, em sinal de entrega, em uma declaração de que só o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E que nossa casa, tudo que diz respeito à nossa história, assim como a história da nação de Israel nos revela, o Senhor está escrevendo a nossa história. Obrigado, Senhor, e que a nossa semana seja uma semana de bênção, seja uma semana cheia da sua presença, seja uma semana que nós possamos desfrutar de um Deus que sustenta a aliança que fez conosco. Que o pecado de Israel não anula, a rejeição de Israel não anula a aliança do Senhor com o seu povo. Paulo diz que o Senhor não rejeitou a Israel e por isso nós cremos na graça. O Senhor não nos rejeitou. E a graça é quando o Senhor nos dá aquilo que nós não merecemos: salvação, redenção. E que o amor de Deus, que essa graça do Cristo de Deus, as consolações e o cuidado do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, em nome de Jesus. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os irmãos que estão nos assistindo, Deus abençoe a sua casa, que você desfrute do Deus que fez uma aliança com você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma grande semana para você, uma semana cheia da presença de Deus.